Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Estamos aqui neste momento para a nossa conexão de oração e a nossa oração, o nosso desejo é que seja um tempo precioso, onde possamos abrir o nosso coração diante do nosso Deus, colocar diante dele, aos seus pés, as nossas orações, aquilo que tem muitas vezes angustiado o nosso coração, na certeza de que Deus, ele nos ouve, de que Deus, ele vê o nosso sofrimento, ele vê as nossas necessidades, ele sabe tudo aquilo que eu e você precisamos. Por isso que eu e você possamos, neste momento, reservar esses próximos minutos para colocar a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor. Eu convido você, neste momento, se você puder, a compartilhar, a nossa conexão de oração com os seus amigos, com os seus familiares. Use esse tempo agora para mandar o link do nosso encontro aqui neste momento, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas possam, de fato, também conhecer aquilo que Deus fez na pessoa do seu Filho Cristo Jesus e como Deus chama a cada homem, a cada mulher a se voltar para Ele, assim, então, viver realmente uma vida boa, uma vida abundante que Jesus promete para todos nós. Amém? Aproveite este momento, mande o link dessa reunião aí para as pessoas que você ama, que fazem parte da sua vida, e não se esqueça, curta aí a nossa página no Facebook, também se inscreva no canal da Igreja IPI Semear no YouTube. Amém? Vamos lá? Vamos então dar sequência à nossa conexão de oração, hoje começando aí com uma nova série de reflexões, tendo como tema Calibrando o Coração. Hoje, dia 9 de fevereiro, estamos vivendo aí após a Epifania do Senhor, nos aproximando da Quaresma e também da Páscoa do nosso Senhor. A palavra de Deus que nos convida a esse tempo de oração diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. A palavra de Deus também diz: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, guia-me e encaminha-me por causa do teu nome. E a palavra do nosso Deus também diz: a ti, Senhor, eleva minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Amém e amém. Vamos orar neste momento? Pai Santo, nós te louvamos porque tu és o nosso Deus. E nós queremos te louvar, nós queremos te exaltar, nós queremos engrandecer o teu nome. E neste momento, Deus, nós queremos elevar a nossa alma, o nosso coração diante de ti, derramar as nossas vidas aos teus pés, a certeza, Deus, de que o Senhor é aquele que nos guia, o Senhor é aquele que cuida da gente, o Senhor é aquele, Deus, que a cada dia tem conduzido as nossas vidas, tem realmente, ó Deus, mostrado a tua bondade, a tua misericórdia, a tua compaixão. Diante disso, Senhor, nós queremos, neste momento, derramar a nossa vida, o nosso coração diante de ti, pedindo, Deus, que o Senhor fale ao nosso coração nesse tempo breve de reflexão, de oração, mas na certeza, Deus, de que o Senhor está conosco. Fica sobre nós, abençoa as nossas vidas, é no nome de Jesus, aquele que morreu na cruz e ressuscitou, que nós oramos. Amém e amém. Amém. Queridos e queridas, enquanto nós vamos ouvir essa canção, que você louve o nome do Senhor, exaltando o nome de Jesus Cristo e ofertando neste momento a nossa vida, o nosso coração, diante daquele que é o Senhor soberano de todas as coisas. Louvemos o nome do Senhor. Trago boas notícias de
Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, a quem o Senhor quer bem. Neste momento, vamos continuar, então, dar início à nossa reflexão desta noite, a nossa conexão de oração. E o tema que vai nos conduzir hoje, nos próximos encontros, será calibrando o coração. Nós vamos refletir, vamos meditar, a partir desse tema tão importante que nós vemos na Escritura, e nós vamos, então, trabalhar sobre alguns temas, calibrando o coração. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre calibrando as relações, e nas próximas semanas, então, nós iremos aí calibrando as emoções, calibrando a família e também calibrando a missão. E diante disso, eu quero compartilhar com você o texto bíblico que vai nos conduzir nessa reflexão, Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 até o 28. Como a gente sempre tem incentivado você, pegue a sua Bíblia, para a gente aprender a manusear a palavra de Deus, para a gente aprender a se localizar no texto sagrado. Abra a palavra do Senhor aí em Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26 até o 28. E a palavra de Deus, ela diz assim: Então disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Amém? Vamos orar neste momento? Pai Santo, nós te louvamos, bendizemos o teu nome pela tua palavra. A tua palavra ela é viva, ela é eficaz, a tua palavra, Deus, traz orientação para a nossa vida, a tua palavra nos sustenta, ela é o fundamento na qual, Deus, os nossos pés estão estabelecidos. Te louvamos, porque a tua palavra revela quem o Senhor é, quem nós somos e como o Senhor enviou seu Filho Jesus Cristo para, de fato, buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Por isso, Senhor, neste momento, nós possamos meditar na tua palavra, ouvirmos a tua palavra e sermos transformados, moldados e realmente transformados, Deus. Calibra o nosso coração, reorienta a nossa vida, tira tudo aquilo, Deus, que está bagunçado e transforma a nossa vida para que a gente viva o teu propósito em cada área da nossa vida. Fica sobre nós, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos, então, refletir sobre esse tema importante, calibrando o coração, e hoje, especificamente, a gente vai falar aí sobre calibrando as emoções. Mas da onde, a gente tirou essa ideia de calibrando o coração? E eu queria compartilhar com vocês uma citação um pouquinho extensa de um livro, mas é da onde a gente se inspirou, para a gente meditar essa semana e as próximas semanas sobre essa ideia de realmente calibrar o nosso coração, reorientar o nosso coração, moldar novamente, organizar aquilo que está desorganizado, realinhar aquilo que estava fora de linha. E essa citação diz o seguinte, acompanhe junto comigo: o alerta para nós em tudo é: se o coração é como uma bússola, um dispositivo erótico de orientação, então precisamos calibrar regularmente nosso coração, ajustando para que esteja apontando para o Criador, nosso norte magnético. É crucial reconhecermos que nossos maiores amores, anseios, desejos e paixões são aprendidos. E como o amor é um hábito, nosso coração é calibrado por meio da imitação de exemplos e ao ser imerso em práticas que, com o tempo, ajustam o coração para um fim
determinado. Aprendemos a amar, portanto, não primeiramente ao adquirirmos informações sobre o que devemos amar, mas por meio de práticas de modelagem de como amamos. Esses tipos de práticas são as pedagogias do desejo, não por serem como palestras informativas, mas por serem rituais que formam e direcionam nossas afeições. Ora, eis aqui a compreensão crucial à formação e ao discipulado cristãos. Esse aprendizado pela prática não é apenas um modo de calibrarmos corretamente nosso coração, mas é também como nossos amores e anseios são mal direcionados e mal calibrados. Isso significa que uma formação de nossos amores, conduzida pelo Espírito, é uma recalibragem do coração, uma reorientação de nossos amores por meio da desconstrução de todas as condutas tácitas que absorvemos de outras práticas culturais. Precisamos reconhecer como esses rituais podem ser práticas de modelagem do amor que formam e deformam nossos desejos, e então sermos intencionais quanto a tomar medidas de reação. O que James Smith aborda nesse livro dele é, de fato, a importância, né, o poder espiritual dos hábitos. E o que ele está falando aqui nada mais é do que aquilo que a Escritura ensina. E nós fomos criados para Deus, como ele coloca ali, né? Deus é o nosso norte magnético, que deveria realmente conduzir, orientar as nossas vidas. Mas a queda, como apresentada na Escritura, mostra que realmente nós não deixamos de desejar a Deus, nós não deixamos de anseiar, de realmente buscar pelo Senhor, mas por causa do pecado, afastados do Senhor, nós então começamos a direcionar o nosso amor para outras coisas que acabam distorcendo, que acabam desequilibrando aquilo que nós somos criados para ser no Senhor, como a gente vê ali em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26. É interessante, né, a gente vê isso acontecendo, por exemplo, em séries, há uma série onde, né, a bússola, né, daqueles que estavam ali procurando um lugar, eles nunca encontravam, eles estavam andando em círculos, né, porque algo mais forte estava realmente tirando, né, o senso de direcionamento, né, o magnetismo da bússola que deveria conduzir eles até o destino. A gente vê isso também, por exemplo, há um tempo atrás, eu vi, né, na internet, pesquisando algumas curiosidades, assim, quando a gente tem um tempinho, né, mostrando como, por exemplo, acidentes, né, de avião ou acidentes também, né, de navios acontecem por causa das bússolas ou por causa da orientação desequilibrada, né, as coordenadas que foram passadas erradas, por exemplo, né, um avião, por exemplo, deveria, né, tornar um caminho, né, virar, por exemplo, à direita e acaba indo para o outro lado e acaba se chocando com montanhas, porque as suas coordenadas, porque aquilo que deveria ser, né, como um meio de realmente guiar o caminho, mostrar aonde eles estavam se situando, estava desajustado, estava desequilibrado, não estava realmente, né, ali no seu lugar certo, para que assim, então, realmente, aquele avião, aquele navio e a pessoa que usa uma bússola pudesse chegar ao seu destino. E diante disso, né, diante dessa palavra, né, que o James Smith ele cita aí no seu livro, eu queria pensar com você, né, neste momento, algumas coisas que a gente pode ver a partir desse pensamento dele e também a partir daquilo que a Escritura nos ensina sobre aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente ama, aquilo que está realmente ali mais profundo do nosso coração, mais do que apenas, né, intelectualmente, quando a gente pensa na Escritura, e a Escritura vai falar do coração, o coração não é apenas a nossa parte intelectual, mas o coração realmente é o centro da nossa vida, aquilo que está lá no mais profundo do nosso ser e que leva realmente a gente viver a nossa vida não a partir tanto daquilo que a gente acha que pensa, mas através daquilo realmente que nós desejamos, aquilo que os nossos amores, aquilo que as nossas afeições realmente nos levam a viver. E diante disso, eu coloquei para você, para a gente pensar um pouquinho, né, sobre isso. Primeiro que o nosso coração, por causa da queda, está
descalibrado, desequilibrado e distorcido. Quando a gente pensa na narrativa bíblica, desde o Gênesis, é exatamente isso que a gente vê. O nosso coração, né, ele foi descalibrado, ele foi desajustado, né? Longe de Deus, o nosso coração se tornou distorcido, se tornou deformado. Todas as narrativas bíblicas, né, a gente percebe isso, né? Tanto naqueles que não conheciam a Deus, como também aqueles que conheciam a Deus. O efeito da queda, né, da nossa separação com Deus trouxe exatamente esse estranhamento. Né? Se a gente andar um pouquinho para frente aí na Bíblia, no capítulo 3, a gente vê exatamente isso, esse estranhamento acontecendo. Aqui, né, no texto que nós lemos, os homens e as mulheres, né, aqueles que foram criados à imagem de Deus, deveriam governar, deveriam dominar sobre todos os animais, inclusive sobre aqueles que rastejavam sobre a terra. Mas esse animal, que diz o capítulo 3, que era o mais astuto, né, dos animais que Deus havia criado, foi lá e realmente começou a incitar o homem e a mulher a pôr em dúvida a palavra de Deus. Quando Adão e Eva, nossos representantes diante de Deus, eles pecaram, a queda é esse estado da onde eles caíram, de um estado de inocência, né, de um estado de pureza, de um estado de vida, para um estado onde a miséria, o caos, a desordem governam as nossas vidas. Quando a gente pensa, então, nos nossos relacionamentos, e também muitas vezes estão deformados, distorcidos, desequilibrados, descalibrados, nós precisamos sempre lembrar disso. É por causa do pecado em nós, é por causa dessa natureza corrompida, caída, que nós agora estamos com os nossos amores fora de ordem. Uma outra coisa que nós observamos aí é que o nosso norte, a nossa referência, o nosso alvo, deveria ser o Deus que se revelou. E agora, por causa do pecado, há uma disputa pelo nosso coração. Quando Deus nos criou, e você vê em Gênesis 1, né, ao final de cada dia criacional, Deus dizendo, né, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e quando Deus cria os seres humanos, e viu Deus que aquilo era muito bom, e depois o Senhor descansa e santifica, né, o sétimo dia, né, diante daquilo que havia criado, ele se deleitou naquilo que ele havia criado, e Deus era o referencial de Adão e Eva, Deus era o norte, Deus era o guia, Deus era realmente o modelo, Deus era realmente aquele, né, que deveria realmente sustentar e ser para o homem e para a mulher a fonte da vida, a fonte do conhecimento, a fonte do prazer. Mas a queda, né, rompeu isso, fomos separados do Criador, e não é à toa que por todas as páginas da Escritura Sagrada, o que a gente vê é Deus vindo ao encontro da sua criação, Deus redimindo, Deus renovando, Deus restaurando toda a sua criação. E Deus faz isso de maneira realmente maravilhosa, de maneira plena, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Jesus veio para que nós pudéssemos conhecer a Deus, para nos revelar, de fato, a imagem exata do Senhor. E quando nós, então, olhamos para Jesus Cristo, nós podemos, então, novamente ter o referencial de quem é Deus. E não é à toa que uma das imagens mais belas que Jesus nos apresenta do Senhor, do Deus Criador, é nosso Pai, é o nosso Abba Pai, é aquele que realmente nos criou para sermos os seus filhos. Deus deve ser, queridos, o nosso referencial, Deus deve ser o nosso norte em cada circunstância. Né? Falando especificamente dos nossos relacionamentos, nós precisamos que Deus seja a referência, que Deus seja aquele que realmente nos guia para a gente lidar, né, com o trabalho, para a gente lidar com o dinheiro, para a gente lidar com o casamento, para a gente lidar com a nossa sexualidade, para a gente lidar com cada situação, com um sofrimento, com uma doença, com uma dor crônica, cada uma das coisas que nos acontecem, cada uma das coisas que fazem parte da nossa vida, sejam boas ou sejam ruins, todas elas devem ter como referencial Deus e o seu propósito para as nossas vidas. Uma terceira coisa, nós somos moldados, formados por práticas diárias. Somos treinados pelo jeito
que vivemos. E isso é uma coisa muito interessante, que a gente vê tanto nesse livro de James Smith, como também na Escritura Sagrada. A gente é moldado pela maneira como a gente vive os nossos dias. A gente é treinado, a gente é formado naquilo que a gente faz diariamente nas nossas vidas. Nós não somos formados por aquilo que nós fazemos lá de vez em quando, mas nós somos formados pelos hábitos diários, pelas nossas rotinas ordinárias e comuns, que vão nos moldando, que vão realmente fazendo com que a gente viva a nossa vida de uma maneira que pode glorificar a Deus, ou que também sejamos moldados por hábitos e rotinas que levem a gente, ao invés de amar a Deus, amar outra coisa no lugar de Deus, e assim então os nossos amores se tornam desformados, assim os nossos amores se tornam desequilibrados, assim os nossos amores correm o risco de realmente nos destruir, nos matar, nos devorar vivos, quando nós não amamos a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente olha para isso, e o que a Escritura também ensina, é sobre essa importância da gente diariamente, da gente sempre e sempre, sempre estarmos diante do Senhor, sempre termos o nosso Deus diante dos nossos olhos. Não é à toa que vários salmos vão citar a importância disso, a importância da gente continuamente louvar, adorar o nome do Senhor. Por que nós adoramos a Deus? Por que o culto é importante para a nossa vida? Porque no culto, a gente é lembrado a cada domingo que a gente existe para glorificar a Deus, que a gente existe para adorar a Deus, que a gente só funciona quando de fato a gente se volta para o Senhor. Nós somos lembrados a cada semana no culto que o nosso grande problema é o pecado humano. Que o nosso problema não é a nossa esposa, não é o nosso esposo, não é o nosso amigo, não é aquele chefe, que parece uma pedra no sapato lá no trabalho. Que o nosso problema não é o dinheiro ou a falta do dinheiro, o nosso problema é o nosso pecado que corrompe, que desequilibra, que traz caos, que traz escuridão, que traz confusão a todas as nossas relações humanas. Então, o que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender que os nossos hábitos diários, que as nossas rotinas, elas são liturgias que estão nos moldando. E a nossa liturgia no culto deve fazer com que todas as nossas outras liturgias não percam de vista que nós existimos para adorar a Deus, que o pecado trouxe essa confusão sobre a nossa vida, a nossa relação com Deus, mas também no culto a gente é lembrado de um outro episódio, a redenção de um outro capítulo, aonde por meio do perdão, aonde por meio da obra de Cristo, aonde por meio das boas novas do Evangelho, nós podemos de fato agora viver as nossas vidas, não mais para nós mesmos, não autocentrada, mas vivendo uma vida tendo Deus como o centro da nossa vida. E por fim, uma outra coisa para a gente pensar um pouquinho juntos é que nós precisamos de recalibragem do coração, uma reorientação dos nossos amores pelo Espírito. Eu e você precisamos, queridos e queridas, de recalibragem. Eu e você precisamos de reorientação. Eu e você precisamos de uma curadoria, como diz o autor no seu livro, para o nosso coração. E o que é o discipulado cristão? O que é viver debaixo da disciplina de Cristo do que isso? Ter as nossas vidas, ter o nosso coração diante do Senhor, para que a nossa vida, para que o nosso coração, por meio do Espírito Santo em nós, faça com que a gente viva as nossas vidas para a glória de Deus, podendo experimentar já aqui neste mundo, ainda quebrado pelo pecado, mas podendo já experimentar aqui um pouquinho agora do que nós vamos viver lá, na plenitude, quando Cristo vier com seu poder, com o seu reino, com a sua glória e definitivamente, então, colocando cada coisa no seu devido lugar. Então, quando a gente pensa sobre calibrar os relacionamentos e a confusão dos relacionamentos e as crises que nós estamos vivendo nos nossos relacionamentos, nós não podemos perder de vista aquilo que a palavra de Deus ensina e aquilo que a gente também vê lá em Gênesis, capítulo 1. Então, a partir disso, a primeira coisa, a partir desse texto que eu quero pensar com você, é que para entender quem somos e como devemos viver, precisamos nos voltar para quem nos criou. Para a gente saber quem nós somos e para a gente viver
de uma maneira onde a gente possa desfrutar de uma boa vida que Deus nos promete, nós precisamos nos voltar para quem nos criou. É impossível a gente viver a nossa vida, é impossível a gente viver uma boa vida, uma vida plena, que o Senhor nos promete a parte dele. E quando a gente olha aí para o texto de Gênesis, a primeira coisa que a gente vê aí é Deus dizendo. É um Deus pessoal, é um Deus criador, dizendo: façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Quando nós olhamos para esse capítulo, esse grande evento da criação, que revela esse Deus, que nos fez a sua imagem, a sua semelhança, então nós começamos a descobrir que nós fomos criados para Deus, que nós pertencemos a esse Deus pessoal, que quem nos criou não foi uma força impessoal, não foi uma explosão, não foi meramente milhões e milhões de anos de evolução, mas não, dentro do tempo, dentro do espaço, como a gente lê lá em Gênesis capítulo 1, no princípio, no início de tudo, dentro do tempo e do espaço, Deus, o Criador, criou todas as coisas. Não é assim que Gênesis diz? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, passa a discorrer sobre toda a obra da criação, até chegar a esse ponto importante, onde Deus cria o ser humano como coroa da sua criação. Nós carregamos em nós o imago Dei, a imagem de Deus. E uma das ideias de imagem de Deus é que nós compartilhamos algumas das características de Deus, como pensar, como amar, como sentir, quantas coisas nós como seres humanos fazemos, temos a consciência de nós mesmos, temos esse desejo por comunhão, por relacionamento, como evidência daquilo que Deus colocou em nós. E é por isso que, para a gente saber ser humano, para a gente saber viver neste mundo, a gente precisa voltar o nosso coração para o Criador. Assim como você compra alguma coisa e você não sabe direito mexer naquilo, e aquilo vem com um manual de instrução, da mesma maneira, nós só podemos viver plenamente as nossas vidas e não cair em nenhum lugar que vai tirar a nossa humanidade, que vai nos rebaixar apenas a animais irracionais, a bestas, como algumas filosofias e ideias levam a encarar a vida humana. Quando a gente entende isso, para a gente viver bem, para a gente desfrutar de relacionamentos saudáveis, a gente precisa saber quem nós somos e a quem nós pertencemos. E o que Gênesis declara é que todos nós, homens e mulheres, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E o texto continua: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Para a gente viver relacionamentos saudáveis, a gente precisa lembrar disso, que Deus nos criou, que nós somos criaturas de Deus e que Deus é o Criador. E se nós somos criaturas, então nós precisamos reconhecer a nossa pequenez, a nossa dependência. Nós precisamos reconhecer que nós fomos criados por esse Deus pessoal, esse Deus que criou os seres humanos para que eles pudessem também desfrutar de tudo aquilo que Deus é. Dotados de liberdade, dotados de inteligência, dotados de uma mente, dotados de uma necessidade de comunidade, porque o próprio Deus que nos criou com esse objetivo, e a gente vê isso em Gênesis, Deus criando o ser humano para que ele vivesse em comunidade. Então, queridos, a primeira coisa, para a gente entender quem a gente é e como viver as nossas vidas de forma plena, a gente precisa voltar para o nosso Criador. E sobre isso, eu quero compartilhar com vocês uma citação do pastor Jonas Madureira, onde ele diz o seguinte: a insuficiência faz parte da natureza humana. O homem foi criado assim, dependente de Deus como uma flecha, condicionada para atingir o único alvo a qual foi lançada. Porque errou o alvo, o homem perdeu sua liberdade para voltar-se para Deus por si mesmo. Como resultado do pecado, tornou-se escravo de suas paixões, de seus ídolos. Antes da queda, o homem era livre para contemplar o Criador.
Depois da queda, o homem tornou-se cego, prisioneiro de si mesmo e, portanto, impelido de encontrar a Deus pela luz da sua própria razão. Quando a gente olha para a Escritura, para o Deus que se revela, que nos criou a sua imagem, sua semelhança, que nos criou como criaturas dependentes dele, que só podemos funcionar plenamente quando nos voltamos para ele, a gente então entende que nós só podemos ter vidas aqui saudáveis, vidas aqui plenas, relacionamentos que possam sinalizar o reino de Deus, à medida que nós, de fato, entendemos isso. Que Deus é o grande Criador, soberano sobre todas as coisas, que nos criou por amor, por graça, por misericórdia, e com o propósito de que, através de nós carregássemos um pouco daquilo que Deus é. E como, então, vice-regentes que Deus nos criou para ser, nós devemos, então, viver os nossos relacionamentos. Quando a gente olha para isso, né, a queda, ela afetou tudo isso. A queda, ela nos separou de Deus. É por isso que a nossa busca por relacionamento, por justiça, né, por espiritualidade e todas as coisas que fazem parte da nossa vida, elas estão distorcidas. E a gente precisa, então, de Deus para vir e endireitar aquilo que está realmente, né, torto nas nossas vidas. E uma segunda coisa, quando a gente olha para esse texto e a gente pensa, né, sobre os relacionamentos, é que para viver relacionamentos saudáveis, nós precisamos atuar bem em nossos papéis. Para a gente ter uma boa vida, para a gente desfrutar da vida plena que o Senhor promete para nós no Evangelho, nós precisamos, então, atuar bem nos papéis que o Senhor designou para cada um de nós. E olhem para esses textos, o texto usa algumas palavras importantes para a gente entender isso. Por exemplo, né, esse texto dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. O que esse dominará significa? Não no sentido, né, de destruição, não no sentido de dominar, no sentido de tornar a natureza escrava. Infelizmente foi isso que a queda acabou fazendo. Né? Em vez da gente cultivar e guardar e desfrutar da criação, a gente acaba realmente destruindo ela, em vez de entender o dominar aqui, como cuidar, como cultivar e guardar, como a gente vê a palavra de Deus nos ensinando. Mas o que a gente vê aqui é que uma das ideias de Deus ao criar seres humanos é para que nós cuidássemos da criação, é para que nós dominássemos sobre toda a criação. E não é à toa que Deus, então, fala para Adão colocar nome sobre os animais. Não é à toa que Adão e Eva seriam os representantes de Deus, seriam aqueles que deveriam cultivar e guardar, seriam aqueles que deveriam zelar pela criação de Deus. Porque Deus deu aos homens e às mulheres, né, papéis a serem, né, feitos, a serem realmente desenvolvidos, a serem realmente praticados no nosso mundo. E o que a gente vê aqui é que se a gente quer relacionamentos saudáveis, a gente precisa entender isso, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e uma das ideias de imagem e semelhança é a gente realmente viver neste mundo, podendo atuar naquilo que Deus tem para nós, dominar, né, cultivar e guardar, cuidar da criação de Deus, e isso envolve tanto toda a questão da natureza, como também em nossos relacionamentos humanos. E, por fim, o último texto diz, e olha como isso é importante, então Deus os abençoou. Essa palavra aqui, abençoar, é muito importante, porque a gente vê isso se repetindo depois, mais para frente, em várias situações, mas aqui o que está havendo aqui? Deus abençoou, né, a sua criação, Deus abençoou o homem e a mulher, para que eles, como diz o texto, fossem férteis e se multiplicassem, enchessem a terra, dominassem sobre os peixes do mar, sobre as árvores dos céus e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então, Deus nos abençoou para que a gente pudesse realmente viver os papéis que Deus tem para nós. Toda a criação estava sujeita a esse representante de Deus, e Deus, então, deu para nós esse mandato. Deus compartilhou conosco o seu governo sobre este mundo. E não é à toa que Deus escolhe, né, a família de Abraão para que através deles toda a terra fosse abençoada. Não é à toa que Deus chama reis e profetas
né, para lembrar o povo sobre exatamente isso que Deus está fazendo aqui. Para a gente desfrutar de relacionamentos saudáveis, a gente precisa se lembrar que Deus nos abençoou para que a gente vivesse papéis que Ele mesmo designou para cada um de nós. Se nós queremos realmente viver relacionamentos saudáveis, nós precisamos, diante do Senhor, nos voltar para Ele, porque à medida que nós, em vez de desobedecermos aquilo que Deus tem para nós, nos submetermos àquilo que Deus tem para nós, então nós vamos poder viver a nossa vida de forma plena. O problema do pecado é que ele distorceu tudo isso. A gente não entende dominar, a gente não entende sujeitar, a gente não entende governar a terra. Tudo isso ficou desequilibrado por causa do pecado. Mas a grande verdade é que houve o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente e que conseguiria, através da sua obra redentiva, colocar todas as coisas no seu devido lugar. Nós, então, como seres humanos, nós, então, como criação de Deus, devemos olhar para o Senhor e, ao invés de colocar em dúvida a palavra do Senhor, aceitar com alegria que Deus nos abençoou para que a gente vivesse neste mundo, nos relacionando, trabalhando, formando famílias, criando coisas, desfrutando da boa criação de Deus, de forma realmente aonde, através dessas coisas, Deus pudesse ser glorificado. E eu termino essa segunda, né, a verdade para a nossa vida com essa citação que diz o seguinte: elas significam que você está francamente assumindo o papel de um filho de Deus para colocá-lo de forma direta. Você está se vestindo de Cristo. Você não é um ser como filho de Deus, cuja vontade e cujo interesse estão em harmonia com as do Pai. Você é um emaranhado de medos egocêntricos, de esperanças, de ganâncias, de invejas e de presunção, fadados à morte. Sendo assim, de certa forma, esse vestir-se de Cristo é um tremendo atrevimento. O mais estranho, entretanto, é o que ele nos mandou fazer isso. O verdadeiro Filho de Deus está ao nosso lado e está começando a nos tornar no que ele mesmo é. Quando a gente pensa, então, naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, Cristo morreu, Cristo foi crucificado, Cristo veio a este mundo para que a gente voltasse a entender que Deus nos criou, para que a gente fosse, né, como a própria palavra diz, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo sobre tudo aquilo que Deus criou, para que através das nossas vidas Deus fosse glorificado. Amém? Faça comigo essa oração que diz assim, vamos todos juntos? Vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham, ou vigiam, ou choram essa noite. Ordena que teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece-te dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém e amém. Amém? Faça junto comigo também essa oração que diz assim: Santo Senhor, tu chamas os teus servos à fé, e então chama seus servos para o serviço. Limpa e abre nossos lábios, para que declaremos o teu louvor até os confins da terra, pois tu vives e reinas com o Pai e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém e amém. Eu convido você, neste momento, a fechar os seus olhos. Vamos juntos ao Senhor, através dessa última oração. Senhor, os mortos não podem te louvar. Os ímpios não querem te louvar. E as pessoas descuidadas negligenciam te louvar. Inspira o teu povo, redimido e fiel, a abandonar tudo que é falso e a amar e servir somente a ti, clamando, aleluia, agora e sempre. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que nós possamos realmente calibrar o nosso coração, não sozinhos, mas através da obra de Cristo, o Espírito Santo em nós, faz com que a gente possa realmente viver
as nossas vidas para a glória de Deus, porque como é uma frase sempre que a gente cita, Deus nos criou, Deus nos formou para Ele, e o nosso coração só encontra sossego, o nosso coração só encontra paz, o nosso coração só descansa quando a gente se volta para o Deus Criador. Que você viva a sua vida, encontre descanso no único que pode, de fato, trazer descanso para o nosso coração, transformação para a nossa vida, e assim entendermos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Amém. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus.